Gravação Tá me iniciada. vendo? Tá me vendo? Sim, sim. Vendo e ouvindo. Então, pessoal, boa tarde novamente. Vamos retomar nossa sessão de julgamento do dia 9 de abril de 2021, do período da tarde, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritin do Vale, Sheila Aires Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. Eu queria pegar o primeiro processo do Kleber, o 140, e aí depois a gente se debruça nos retornos de manhã. O 140 é o item da pauta José Carlos Rony. Muito rápido, é só rendimentos recebidos acumuladamente, né? É uma notificação de lançamento do exercício 2008, decorrente da revisão da declaração, né? Então, foi revista a declaração, lançado o imposto, multa e juros. Ele, então, recorre dizendo: o valor tido como omitido se refere a rendimento recebido pelo impugnante, porém acumulado nos anos anteriores, março de 2000 a julho de 2006, não se referindo a rendimento do ano de 2007, terido como verba indenizatória, a razão porque não foi declarado como rendimento tributável no ano de 2007. Se o pagamento tivesse sido realizado pelo INSS nas épocas próprias, a tributação seria justa e até poderia não gerar imposto. A interpretação literal da lei comete injustiça e fere o princípio da proporcionalidade e capacidade contributiva. A DRJ considerou improcedente a impugnação, manteve o que é tributário. O contribuinte apresenta recurso voluntário, onde reitera as alegações da impugnação, acrescentando preliminarmente que, decorrido mais de 5 anos do lançamento, o crédito tributário estaria prescrito. Na preliminar, eu aplico a súmula CARF número 11, que não se a prescrição intercorrente. E do mérito, como na época do lançamento ainda não tinha sido julgado o RS 614/46, e estendeu a todos esse tipo de rendimento, né? Esse rendimento aqui é referente a um atrasados do INSS, né, da aposentadoria do INSS. Então, como ele requer a questão do reconhecimento que seja tributado ano a ano, com base na decisão do Supremo, desta forma, no tocante aos rendimentos oferidos pelo recorrente no ano calendário 2007, decorrente de concessão de benefício previdenciário pago pelo INSS, o tributo deve ser recalculado considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referiam tais rendimentos. Eu coloquei aí só dar provimento, mas está errado. Então, ante o exposto, eu voto por rejeitar, preliminar, e no mérito dar-lhe provimento parcial para que o imposto sobre a renda incidente sobre rendimento pagos acumuladamente seja calculado observando o regime de competência. Esse é o voto. Doutor Kleber, mas ele não pediu só isso no recurso? Não, ele pediu para anular o recurso, né? Para anular por... Sim, aí você rejeitou a preliminar e no mérito deu provimento. Acho que é dar provimento. Não, ele fala que era indenizatório. Ah, então é dar parcial provimento. Parcial provimento. Tá. Foi o que eu entendi do relatório do Dr. Kleber. Ele negou que era indenizatório e que era acumulado. Ele alega indenizatório. Tá. Então, você está votando por dar provimento parcial para aplicar o regime de competência para a apuração de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente. Isso. E rejeitando a preliminar, né? Uhum. Ok. Alguém tem algum questionamento? Acompanho. O João acompanha. Dr. Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Deixa eu pegar aqui um dispositivo.
Só um pouquinho aqui que eu vou redigir aqui. R$140. Meu Word travou um pouquinho aqui. E se eu ficar mexendo nessa barrinha de rolagem aqui do mouse, ele tá travando. 140, José Carlos Rony. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, para que o imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente seja calculado observando o regime de competência. Certo. Certo? Doutor Certo. Kleber? Ok. Obrigada. Eu vou para o item 109 da pauta do Dr. Wesley. Saiu em vista de mesa. Presidente, o 109, esse eu coloquei na pasta ali o voto alterado, tá? Então, se vocês quiserem abri-lo, ele está com as alterações referente à base de cálculo, que foi levantada aqui pelo Dr. Paulo, de forma graciosa. E eu retirei também a questão do valor acumulado, repensei melhor e retirei do processo, haja vista que não há, de fato, um pedido expresso do contribuinte, então penso eu que não seria muito adequado fazer esse tipo de aplicabilidade. Aqui pese acreditar aqui que seria melhor contribuinte, enfim. O doutor Paulo acho que não. De qualquer maneira, eu retirei, tá? Então, o que ficou faltando aqui nesse processo foi justamente a base de cálculo. E na base de cálculo, eu fiquei com uma certa dúvida que eu trago ao colegiado para dizer o seguinte: alega o recorrente que teria pago o valor de 180 mil a título de honorários advocatícios. Invoca dispositivo aí do regimento do regulamento de imposto de renda vigente à época dos fatos geradores, para que sejam deduzidos esses valores da base de cálculo. Informa tal situação em sua declaração de imposto de renda. Por outro lado, verifica-se que dos autos que a autoridade fiscal registrou que os recorrentes teriam recebido valores por meio de precatório na quantia de R$ 603.152 ao recorrente. 121 mil foram para benefício de seu patrono, a título de honorários advocatícios. O valor consignado da declaração do imposto de renda retido na fonte de 618 pela Caixa Federal relativo ao precatório em benefício do autor já estaria excluído os valores honorários. A decisão de piso não acatou o pedido porque teria sido advogada estranha lide processual que teria emitido ali o recibo, né, não acolhendo o recibo juntado na e-folhas 35, conforme transcrito abaixo. Contudo, além de alegar a lisura e idoneidade do recibo juntado ao processo, o recorrente alegou que o advogado patrono da causa teria falecido e que de fato outra advogada teria recebido os valores, por isso não estaria nos cadastros da ação judicial defendida por seu patrono falecido. De fato, constato que teria verossimilhança a alegação do recorrente, isso porque na e-folhas 40 consta a informação para levantamento dos valores por meio do Dr. Firli, em razão da enfermidade alegada do Dr. Paulo da Silva Pessoa, que teria iniciado a ação judicial, conforme transcrevo o despacho judicial abaixo. E nesse despacho é constatado a enfermidade do patrono. Aí eu entendo, presidente, que dada a alegação para a retirada dos 180 mil da base de cálculo, trago aqui a possibilidade de uma diligência para que seja possivelmente averiguada essa situação. Possivelmente, não sei se seria mais adequado, ou se a diligência pudesse restar improfícua também, mas para que possa oportunizar aí, talvez ao contribuinte trazer algum documento mais robusto, porque entendeu ele que já com esse recibo já estaria superado. E, de fato, muitos advogados emitem somente recibos, né, não nota fiscal, enfim.
dos honorários advocatícios, ou algum outro documento que pudesse comprovar de fato esses valores. Eu não sei se o colegiado entenderia de forma diversa, mas eu trago para que a gente possa pelo menos ventilar, né, e não passar batido isso, ventilar essa informação. Então eu encaminharia para uma diligência, presidente. Quem, doutor João. Está sem microfone. Tem que fechar os microfones. Está dando eco. Bom, o contribuinte da decisão de primeira instância, ele teve negado seu pedido de abater o que ele teria pago de honorários por uma razão, me parece até muito razoável. Ele não fez prova, não é de que não pagou, não fez prova de que esse pagamento foi para um advogado que atuou na causa relativa ao rendimento que ele recebeu, que ele está tributando. Não basta provar que pagou para o advogado. Tem que pagar para o advogado que contribuiu para oferir o rendimento, que é o proveniente da ação judicial. E se o advogado morreu, algum documento ele deveria ter apresentado que fizesse o liame entre o advogado da causa falecido e aquele que recebeu o dinheiro. Não me parece, ele deve ter um contrato, alguma coisa, porque não me parece razoável ele chegar e falar assim, já que o advogado morreu, eu vou pagar esses 180 mil para você, outro advogado que não é da causa. Tem que ter, ele era do mesmo escritório, eles tinham um acordo, esses dois advogados, esses documentos estão nos autos, porque senão não tem como saber se esse 180 mil se refere aos 600 mil recebidos. Porque você não consegue fazer nenhuma relação entre o advogado que recebeu e a causa. Eu acho que isso é essencial. E essa prova eu tinha que ter trazido, porque foi essa prova que faltou na decisão de primeira instância. Eles falaram, olha, tudo bem, você pagou para um advogado 180 mil, mas não está aprovado que esse pagamento foi em razão desse rendimento. Eu não posso excluir desse rendimento. E eu acho que está certo a decisão de primeira instância. E ele podia ter trazido isso no recurso, porque esse foi o fundamento da decisão de primeira instância. A falta de demonstrar que relação teria esse pagamento com o rendimento recebido, mesmo perpassando ali pela morte do patrono. Morreu, mas pagou para a filha do patrono, para uma sócia do patrono, mas comprovasse que ele pagou em razão do rendimento recebido. Essa foi a prova que, ao meu ver, faltou e que ele deveria ter trazido no recurso, porque foi ela que foi apontada como ausente na decisão de primeira instância. Por isso, doutor Wesley, eu entendo que não é o caso, nesse caso não seria o caso de diligência. Porque não é comprovar que ele pagou, isso está comprovado. O que ele não comprovou é que pagou para quem ajudou ele a receber o dinheiro. Na folha 40 que o doutor Wesley cita, tem alguma informação do processo, não sei se o número do processo coincide, mas tem tipo um despacho da juíza que cita essa doutora, desse vista ao espólio de Firli Nascimento. Firli é a advogada que morreu ou é a que recebeu? Aí fala doutor Paulo, que já se encontrava... Que levantou. O Paulo é o que... Firli é que recebeu, o Paulo é que iniciou a ação. E aí quem emitiu um recibo foi outro advogado. Que não é essa Firli. Tá na folha... Deixa eu ver aqui. 140. Eu achei que era essa Firli, então, não é ela. Não. Só deixa eu confirmar se é Firli, Sueli ou se é a mesma... Deixa eu tirar a dúvida aqui, presidente. Cita esse documento de folha 40 aqui no seu voto. Aham. Para justificar o quê? De fato, constato verossimilhança. Isso porque consta informação... Não, a verossimilhança da alegação do contribuinte dizendo o seguinte, que o advogado faleceu. E nesse despacho consta que há uma enfermidade do advogado. É isso que eu disse, olha, dá uma verossimilhança na alegação dele. Entendi. Eu só fico assim, enfim. Fala que ele não está devidamente representado nos autos. Isso. Não, ele fala que estaria representado. Não, o doutor Paulo, que já se encontrava enfermo. Ante exposto, presume-se que o autor não está devidamente representado nos autos. Isso. O que enseja a sua intimação pessoal para regularizar sua capacidade postulatória. Ou seja, ele foi intimado, deve ter um documento nesse processo para regularizar essa capacidade postulatória, porque ele não trouxe ao recurso, né?
Aí faz sentido, sabe por quê? Esse Ferli aí tentou sacar e o juiz diz o seguinte, não está representado, não tem procuração. E aí faz um sentido que reforça, do meu ponto de vista, a possibilidade de ele buscar com essa Sueli Gomes de Andrade o recibo, olha, aqui eu te dei a procuração nesse período. No meu ponto de vista, eu acredito que o contribuinte entende que está aprovando, né, dado as suas informações, processo judicial, enfim, eu acho que caberia manter uma diligência para, né, verificar isso. Agora, claro, é opinião, né, enfim, convicção. É uma informação tão fácil de conseguir, bastava ele ir lá no processo, pegar essa procuração e trazer aos autos, porque com certeza essa Sueli, se era patrona dele, teria que ter procuração nos autos. Dele em outra causa, doutor. Isso, é isso que eu estou falando. Pagou honorário para ela, mas pode ser em razão de outra coisa. Eu acho que realmente... Por isso ele nunca vai trazer o contrato. Não, ela fala que não recibo, que é referente a essa ação ordinária aí. Ela, né, pelo menos ela diz aí, eu estou dando fé ao recibo, né, salvo engano, não estou presumindo a má fé aqui, no caso, estou presumindo a boa fé. Então você vai encaminhar o processo para diligência. Eu vou encaminhar para diligência na parte aí a gente vai superado, né, daí teria que é isso, né? Superado a gente vota o mérito, é isso? Não, o mérito está votado, né? Eu já trouxe o mérito, eu só não tinha verificado a base de cálculo. Eu não sei como é que fica isso aí agora. Não lembro. O mérito depende de apreciar isso, porque a diligência depende de deduzir ou não esse valor, que depende de saber se a advogada estava na causa, o processo não atuou. Ela falou, foi na ação ordinária número igual, que é XXX, 180, e ele alega que teve outro. Assim, pode ter sido, porque... Você fez alguma consulta processual? Não, mas ela não estaria aqui na... Não, eu não fiz consulta processual. Porque talvez a gente consegue essa informação. É porque o número aqui é um número antigo. Não é um número novo aqui, é 2000 e bolinha aqui, 2006, a ação foi antiga. O recibo, para ter uma... Ela é muito antiga essa ação. Para ter uma ideia, o recibo é de 2006 e a ação é lá de 1800 ou 1900 bolinha. 1900 bolinha. E foi pago para o precatório, então, ou seja, muito tempo. O recibo está em qual página mesmo, Wesley? Folha 35. Ele é bem simples. Muito simples o recibo. Mas peraí. Tem uma coisa que eu acho que eu vou voltar atrás aqui. Não, eu vou voltar atrás. Eu vou mudar meu voto, presidente. Eu vou desconsiderar o recibo, porque o recibo está no nome de Sueli Gomes de Andrade, que recebeu do senhor Ari, e sequer tem o número da OAB aqui. Tá. Você vai alterar o voto para negar o provimento. E diante dessa circunstância... pois é, mas é que aí... não, eu vou negar provimento, pelo princípio do colegiado aí, para evitar mais um voto vencedor, porque eu acho que vocês não vão votar, provavelmente, pela diligência. Né? Eu iria verificar essa informação, mas aí o recibo, ele está dando... Não tem como dar fé, que nem eu falei antes, porque não tem o número da OAB do advogado aqui. Ela fala que é honorários, oriundos da ação ordinária. Pois se a advogada se passou e não botou a OAB dela também. Ela só botou ali, recebi a quantia de 180 mil, referente à participação de honorários oriundos da ação ordinária número tal, em face da União Federal, que é a mesma ação, essa é a ação. E bota o Sueli Gomes de Andrade e o CPF.
Só. Não bota mais nada. 9 de fevereiro de 2006. Ué, eu acho que aí ia ser um pouco paternalista com o contribuinte, né? Eu acho que essa prova cabe a ele. E ele já teve a oportunidade, trouxe um recibo sem OAB, assim, ainda quer dar oportunidade para ele tentar produzir mais uma vez essa prova. Eu acho que é complicado, né, doutor Wesley? Eu não diria paternalista, né? É só dúvida, né? Eu acho que talvez paternalista seria um pouco exagerado trazer, estão cuidando do contribuinte, mas é a dúvida que eu fiquei mesmo. Eu vou alterar aqui pelo princípio do colegiado, que pelo que eu percebi também muitos não vão acompanhar, para evitar fazer mais um voto vencedor aqui também. Eu vou, obviamente não porque estou mudando só por isso, mas é porque está muito duvidosa essa prova mesmo, ela está muito assim, fraca, digamos, né? Então eu vou alterar o voto, na base de cálculo eu não vou acolher os R$180 mil, faltou então um pouquinho mais de esforço do contribuinte para trazer a prova concreta aos autos. Então eu vou votar aqui deixa eu abrir o voto aqui, para conhecer do recurso voluntário, não acolher as preliminares, que tem preliminares, e negar provimento ao recurso. Ok. Rejeitar as preliminares? Rejeitar as preliminares. Ok. Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanha. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanhe. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanha. Também acompanho. Então, acordo os membros, item 109, Ari de Souza, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. O outro processo que tinha saído é o 126. É do Ailton, né? Ailton José Durli. Eu botei na pasta aí para vocês, está correto. Eu tinha feito uma transcrição e uma pequena confusão com o outro voto da Mari, que está na mesma sessão de julgamento. Então, se os senhores puderem abrir o correto, a princípio é para estar correto. O senhor Ailton interpôs recurso voluntário, então, contra auto de infração, relativo aos anos calendários 2006 e 2007, omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário, bem como por rendimentos excedentes ao lucro presumidos pagos a sócios da pessoa jurídica, incluindo multa qualificada de 150%. Essa multa qualificada, fazendo um resumo aqui, decorreu de uma operação chamada Ouro Verde, organizada em conjunto com a Receita Federal e a Polícia Federal, e que constatou aí a prática de câmbio clandestino, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e, por conseguinte, sonegação fiscal. E o recorrente possivelmente teria sido identificado como um doleiro. Acho que esse já resume aí a parte do próprio voto. O acordo recorrido, de folhas 998 seguintes, acatou parcialmente a impugnação para exonerar parte dos depósitos bancários aí que ele conseguiu comprovar. Foram pouquinhos. O contribuinte interpôs recurso voluntário nas folhas 1012 seguintes, pedindo a nulidade do lançamento fiscal, alegando que o auto de fração possui vício insanável, e no mérito ele alega somente que são indevidas as exigências do auto de fração, em razão de que maior parte dos valores recebidos tem origem de trabalho assalariado do recorrente, sua esposa Rosane, nos países da Áustria, Alemanha, e que não há irregularidade cometida. Na delimitação da lei, ele não impugna a multa qualificada e também não houve contestação quanto à distribuição dos lucros excedentes por pessoa jurídica. Ficou faltando, então, somente a preliminar, que eu não estou acatando, porque ele traz aqui a informação de que o auto de infração estaria subsistente em razão de vícios formais e também do enquadramento legal, e descrição dos fatos geradores. Não é o que se observa do processo administrativo fiscal, que foram devidamente os procedimentos realizados aí sem mácula,
ou nulidade dentro do rito processual adequado. Na omissão de rendimentos, como dito, ele só alegou, sem fazer o cotejo analítico dos numerários identificados na sua conta corrente, e ele só alegou aí que teria recebido valores advindos do exterior. Então, faltou uma prova mais robusta. As alegações, sim, um cotejo analítico de provas de alegações impugnadas de forma específica, cada uma das transações que restaram mantidas pela DRJ, referente às 44 movimentações identificadas na sua conta corrente, se tornam apenas meras alegações em sede de recurso, sem provas que pudessem afastar a acusação fiscal. E aí, eu passando à conclusão do voto, eu conheço do recurso voluntário apresentado, não acolher a preliminar arguída para, no mérito, negar-lhe provimento. Ok. Algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanha. Então, item 126, Ailton José. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. O próximo processo que a gente parou é um processo da doutora Letícia. Foi Márcia Koguchi da Silveira. Ele saiu em vista de mesa, acho que o Paulo, né, Paulo? Acho que o Paulo está tentando entrar e sair aí. Oi, Paulo. Agora resolveu. Eu estou indo para o item 135 da pauta, Márcia Koguchi, da doutora Letícia, que é aquele que saiu em vista em mesa. Perfeito. Foi você que ficou de olhar, né, o processo? Sim, eu olhei e a questão é a seguinte: o contribuinte alega que alguns créditos foram lançados em duplicidade. A gente vai lá pelo demonstrativo dos créditos bancários e tem, de fato, alguns que constam o mesmo valor duas vezes na mesma data. Eu não tenho como saber se isso foi duplicidade ou não, sem verificar os extratos bancários. E não estão nos autos todos os extratos bancários, que deveriam estar, porque é o que fundamenta o lançamento, entendeu? Então, eu acho que é o caso de baixar em diligência para que a autoridade lançadora verifique, à luz dos extratos bancários, analisados no curso da ação fiscal, se houve ou não as duplicidades aí aventadas, entendeu? Sim. Eu encaminho, então, presidente, meu voto nessa diligência sugerida pelo doutor Paulo. Ok. Ele levanta as duplicidades na conta de depósito, mas não tem essa prova, os extratos do outro banco, é isso? Não estão todos os extratos nos autos. Tá. No anexo 3 consta uma duplicidade mesmo. Eu tenho que entender isso melhor. Porque às vezes tem mesmo lançamento duplicado em mesma data, por questão de limite do banco e tal. Pode ter duplicados, não, lançamentos iguais, né, de valores iguais. Eu entendi, a diligência é pertinente. Sim, sim. Porque ou é isso, ou ele lançou, ou ele duplicou indevidamente. Sim. Ok. Então, posso colocar em votação pela diligência, para verificar essas duplicidades? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, presidente. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 135, Márcia Koguchi. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência. Vou colocar nos termos do voto da relatora, tá? Para vocês colocar a definição lá no voto.
Próximo processo, Dr. Wesley, 136. Maria Lúcia. Maria Lúcia. Foi lavrado auto de infração referente à recorrente Maria Lúcia, IR relativo ao calendário 2008, em razão de omissão de rendimentos caracterizada por depósito de origem não comprovada, bem como dedução indevida de despesas médicas. O seu recurso voluntário alega a nulidade do lançamento em razão de vícios, como falta de impessoalidade do agente fiscal, excesso de exação fiscal, ser injusto com o recorrente, afirma que o auditor fiscal tenta cercear sua defesa, alegando diferenças no numerários do MPF, cadastrado no auto de infração, no termo de verificação e reintimação fiscal, alegando que por esse motivo não pode figurar no polo passivo do presente processo. No mérito, os que o auditor fiscal e o julgador de primeira instância não verificou que o contribuinte apresentou todos os pré-requisitos para comprovar os valores declarados como rendimentos tributáveis. Assim, nos termos do artigo 142 do CTN, estamos diante de um lançamento com base de cálculo tributável incerta, e que, por certo, leva a sua nulidade. O julgador também não teria analisado todos os valores demonstrados na declaração de imposto de renda. Bom, delimitação da lide, no voto não há recurso quanto à dedução indevida de despesas médicas, precluindo o direito quanto à glosa realizada. Na preliminar de nulidade, ao que já relatei aqui, não estou acolhendo porque não há nenhuma verificação de nulidade no processo, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre o que determina a obrigação tributária. Portanto, afasto a preliminar alegada. Na omissão dos rendimentos, em sua defesa, o recorrente apenas alega que atendeu todos os requisitos para afastar a presunção da omissão de rendimentos, deixando de apresentar provas ou contestando de forma específica a base de cálculo também. E aí o lançamento tem fundamento do artigo 42 da nossa citada legislação conhecida, 9.430, não houve impugnação específica para as movimentações identificadas como omissas, então eu voto conhecer o recurso voluntário apresentado, não acolher a preliminar arguída e, no mérito, negar o provimento. Ok, doutor. Algum questionamento? Doutor João. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho, relator. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 136, Maria Lúcia. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Eu estava verificando aqui, na pauta de ITR, a gente tem uns retornos. Eu vou para esses retornos e depois eu retomo esses de imposto de renda, se der tempo, tá? Eu vou para o processo 142, Indusflora, da doutora Fernanda. De minha relatoria. Isso, porque eles são retornos, eu vou dar prioridade para eles. Bom, basicamente esse aqui é uma discussão de VTN, tá? O contribuinte foi intimado a recolher o crédito tributário no montante de 1 milhão, aproximadamente, referente à ITR 2007, acrescido de multa, tendo como objeto o imóvel Chapadão da Zagaia,
cadastrada no município tal, tantos hectares. A ação fiscal foi proveniente da revisão de DITR 2007, tá? E o contribuinte foi intimado a apresentar os seguintes documentos: laudo técnico, laudo de avaliação do imóvel, contendo grau de precisão, RT registrado no CREA, contendo elementos de pesquisa identificado, e que a falta de apresentação do laudo de avaliação ensejaria reavitamento do VTN com base nas informações do CIPT, da Receita Federal do Brasil. Em resposta ao termo de intimação, o contribuinte apresentou correspondências acompanhadas de documentos 15 a 47, solicita a prorrogação de prazo, fala sobre dificuldades encontradas, a solicitação foi atendida e não foram apresentados documentos de provas exigidos conforme solicitado, procedendo-se a análise de verificação dos dados constantes da DITR e, portanto, a fiscalização resolveu glosar a área de descanso declarada de 1.185 hectares, além do VTN declarado de 633 mil, para arbitrado em 14 milhões, com base no CIPT, com consequente redução da área utilizada na atividade rural e grau de utilização, e aumentos do VTN tributável da alíquota aplicada, resultando no imposto suplementar de 466 mil. Descrição dos fatos, enquadramentos legais e multa de ofício constam as folhas 3, 4 e 6. Significado do lançamento: ingressou com impugnação, arguindo basicamente que a área de descanso de 1.185, o GU do imóvel era de 100%, ocasionando pagamento de TR, de acordo com a lei, que a autuação exigindo pagamento da diferença de TR acrescido de juros e mora totalizaria 1 milhão, sob a alegação de que o fisco, de que não houve comprovação da área de descanso, que o fisco não comprovou o VTN, sendo arbitrado com base no CIPT, que resultou na área de majoração do VTN, contudo, a notificação não merecia prosperar. A penalidade seria confiscatória, que o caso seria imprescindível que fosse realizada a perícia técnica. Enfim, segue argumentando que teve também prejuízo ao contraditório em ampla defesa. Pois bem, a DRJ Brasília, na análise impugnatória, manifestou: quanto às áreas de descanso, a fiscalização glosou a área declarada por falta de apresentação de documento de prova, conforme consta na descrição de fatos, folhas 3 e 4. Pois bem, cabe salientar que as áreas de descanso são áreas em que os anos anteriores foram utilizados com produtos vegetais para recuperar solo, e para que pudesse ser declarada como área utilizada, seria necessário que existisse laudo técnico, onde constasse expressamente recomendação para que aquela área específica fosse mantida em descanso ou submetida a processo de recuperação. Assim, não tendo sido comprovada a recomendação técnica escrita firmada por profissional legalmente habilitado, a área é considerada área não utilizada. Apesar da contribuinte ter sido intimada a apresentar laudo que comprovasse, não apresentou todo documento, assim como não postou aos autos, na fase de impugnação, qualquer outro documento como prova. Quando se fala em área de descanso, fica subentendido tratar-se de áreas utilizadas com produtos vegetais e exige-se laudo técnico onde conste tal recomendação. Cabe esclarecer ainda, quando não comprovadas as áreas declaradas como utilizadas na atividade rural, como é o caso das áreas de descanso, objeto de glosa, elas deixam de integrar a área utilizada do imóvel, passando a ser considerada como área aproveitada não utilizada pela atividade rural para efeito de apuração do grau de utilização, GU, e aplicação da respectiva alíquota de cálculo, conforme demonstrado pela autoridade fiscal, as folhas 5. Quanto ao VTN, entendeu a autoridade fiscal que houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes do CIPT, instituído pela Receita Federal, em consonância com o artigo 14, caput lei tal, razão pela qual foi rejeitado o VTN declarado pelo imóvel na DITR 2007, sendo arbitrado o valor tal, valor esse apurado com base no menor valor apontado pelo CIPT por aptidão agrícola, pintei de amarelo por aptidão agrícola, no caso para as áreas de campos, consoante o extrato do CIPT, folhas 87.
Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado, só restava a autoridade fiscal arbitrar o novo valor da terra nua para efeito de cálculo do ITR desse exercício em obediência disposto no artigo 14 da Lei 9393, sendo observado nessa oportunidade o menor valor apontado, campos igual a 4.000 por hectares no CIPT, dentre os tipos de terra, aptidão agrícola, conforme, repito, demonstrado às folhas 87. Em síntese, não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o VTN, conforme descrito na intimação inicial, cabe à autoridade arbitrar o VTN ao constatar a subavaliação. Aqui fala de novo sobre a fundamentação, né, da fundamentação legal para habitar o VTN com base no CIPT quando o contribuinte não apresenta o laudo técnico, e que no caso ele foi intimado mais de uma vez, inclusive foi dado o prazo de prorrogação, tá? E, inclusive, o contribuinte também alega que caberia o fisco ônus da prova, o que não é o caso, né? Não obstante o contribuinte impugnar que caberia o fisco ônus da prova, de se ressaltar que não há que se falar em diligência para comprovar tais alegações, nem compete à autoridade administrativa produzir provas relativas a qualquer uma das matérias tributadas. Pois bem, reitere-se que desde a intimação inicial já tinha sido esclarecido expressamente que a falta do laudo de avaliação ou sua apresentação em desacordo com as normas da ABNT ensejaria o arbitramento do VTN com base em informação divulgada na intimação do CIPT da Receita Federal. Portanto, o requerente deveria ter instruído a sua defesa com esse documento de prova de modo a comprovar o valor fundiário do seu imóvel a preços de mercado, em 1º de 1 de 2007, bem como a possível existência de características particulares desfavoráveis que pudessem justificar a revisão do VTN arbitrado. Em síntese, não tendo sido apresentado o laudo de avaliação com as exigências apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o valor fundiário do imóvel e preços de mercado estão compatíveis com suas características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização. Quanto ao pedido de realização de perícia afastado pelos motivos já especificados, quanto à multa de 75%, o impugnante entende que seria exagerada e afrontaria o princípio do não confisco, é afastado por fatos já conhecidos por esse colegiado, que nada mais do que decorrente de fundamentação legal. Então, isto posto, e considerando tudo mais do que do processo consta, voto colegiado da RJ no sentido de que seja julgado improcedente a impugnação referente ao lançamento consubstanciado na notificação tal, relativo ao exercício de 2007, mantendo-se a exigência. Partindo para o meu voto, eu trago a fundamentação, mas, basicamente, eu ratifico a decisão do PIS. Eu não invoco o artigo 57 do regimento, porque, para mim, particularmente, eu não gosto de copiar e colar a decisão de piso, mas os meus argumentos são basicamente aqueles utilizados pela DRJ. Eu realmente afasto a nulidade, entendo que não houve nenhum prejuízo à defesa do contribuinte, ao contraditório, à ampla defesa. Posteriormente, na determinação do VTN, área de descanso, eu entendo que, mais uma vez, um contribuinte foi diversas vezes intimado, teve prazo prorrogado e não apresentou, e, nesse caso, também a gente está bem esclarecido aqui que o CIPT está com a aptidão agrícola exigida por lei. E, sendo assim, eu mantenho a decisão de piso e nego provimento ao recurso voluntário. É como voto. Ok, então aqui é um caso de VTN que tem aptidão, não tem laudo. E aí, para a área de descanso também seria imprescindível o laudo, e o laudo não foi apresentado, de forma assim resumida, é isso? Aí você está rejeitando... Presidente, eu só gostaria de informar que eu vou abrir o processo semelhante só para ver se tem mais alguma coisa, mas eu acho que Vai botar junto, né? É junto, só se refere a um ano calendário diferente, mas é a mesma coisa, é CIPT com aptidão agrícola. Peço aos senhores que são mais experientes no assunto, doutor João, doutor Paulo, que já são bastante acostumados aí com
ITR, só que abre o processo seguinte também para ver se tem alguma especificidade que eu não atentei, mas basicamente a mesma coisa. Ele foi intimado, foi dado prazo para que juntasse a documentação, ele não juntou nenhuma documentação, não juntou laudo técnico nem para a área de descanso, nem para o VTN, e por via de consequência foi arbitrado com base no CIPT por aptidão agrícola. Ok. Você quer só checar se o próximo para a gente já botar logo? Deixa eu abrir aqui. Para mim eu já abri aqui para mim. Já abriu, né? Eu já. Tranquilo. Abri. Então podemos colocar em votação os dois. Se o doutor João e o doutor Paulo verificaram alguma coisa diferente. Bom, Chapadão do Zagaia. Com aptidão sem laudo técnico hábil. Se a matéria é só essa, para mim é muito simples votar. Não, e a lote é o mesmo. É só, para mim, parece que é um calendário diferente mesmo. Ó. Chapadão do Zagaia. VTN. Um é 2007, outro é 2008. Ok. Alguém tem alguma consideração? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Os dois. Estou votando os dois. Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 142 e 143 da Indusflora acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Próximo item da doutora Letícia, João José da Silva. 144. Nesse caso, foi o recorrente intimado, ele apresentou um laudo técnico de avaliação para comprovação do valor da terra nua declarada e das áreas de preservação permanente. Quanto a essas áreas de preservação permanente, não fora aceito o laudo pela autoridade fiscal, eis que se constatou a informação oficial da Superintendência do IBAMA, de folhas 70 e 71, reduzindo-as, motivo pelo qual não foram aceitas as áreas declaradas de preservação permanente, né, na declaração. Quanto ao VTN, foi utilizado o laudo técnico apresentado pelo recorrente, quando da intimação preliminar. O recurso voluntário sustenta, em síntese, ora, é inconcebível que, tendo o recorrente apresentado documentos que retratam a realidade, ser punidos com lançamento de valor tão aviltante. As declarações de um laudo são, sim, esclarecedores. O ponto controvertido aqui é a quantificação da área de preservação permanente. Quanto às declarações apresentadas, que indicam uma área de preservação permanente de 268 hectares, o ofício do IBAMA, de folhas 70 e 71, informam que a área indicada refere-se à soma das áreas de preservação permanente, de 26,86 hectares, com a área de reserva legal de 241,14 hectares, o que totaliza 268. Declarados, né, na declaração lá do recorrente. Portanto, afasta-se tais declarações como prova das áreas de preservação permanente. Nessa linha de raciocínio, o argumento que o laudo apresentado seria conclusivo para demonstrar a indigitada área, sem razão recorrente. Consoante o entendimento do acórdão recorrido, ao qual adiro, o laudo técnico não se presta à comprovação da existência física e efetiva das áreas de preservação permanente, porque não as identifica. É que o laudo apenas indica que as áreas de preservação e de reserva legal estão localizadas nas partes mais altas do imóvel, ou declives acentuados, protegendo as nascentes, folhas 37, olvidando-se em especificar e indicar qualquer das áreas
com a correspondente situação geográfica, hábil a refutar a informação do IBAMA. Quanto ao laudo técnico, entre aspas, de folhas 48, observa-se que se trata de uma simples declaração junto ao INCRA, sem qualquer especificação das áreas de preservação permanente. Por fim, quanto ao pedido de ser utilizado o VTN do laudo, aclaro que justamente foi esse o valor do VTN constante do lançamento de ofício. Inclusive, o acórdão recorrido considerou essa uma matéria não impugnada. Então, eu nego o provimento ao recurso. Ok, doutora Letícia. Obrigada. Em relação ao processo, alguém tem algum questionamento? Doutora Letícia está negando o provimento. Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Doutora Fernanda? A gente não está te escutando nem te vendo. Ela deve estar escutando e vendo que ela saiu. Pergunte se seu espírita, né? É. Você está entre nós? Olha alguma coisa. Fernanda, a gente continua sem te ver e sem te ouvir. Agora foi. Tá sem o microfone. É muita emoção, viu? Tá me ouvindo agora? Sim. Jesus, acompanha. Doutor Paulo. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 144, João José da Silva, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Próximo item do Dr. Wesley, Sandra Gomes da Silva Goulart. 145. Presidente, esse processo aqui, para evitar maiores... Você queria falar? Antes de você começar, só para... Quem falar? Não sei se ele não tá tendo algum problema aí. Tá sem microfone, Paulo. Eu vou me ausentar bem rapidamente, tá bom? Tá. Eu já dei uma lida no voto. Tá, ok, doutor Wesley. Olha só, esse caso aqui, eu gostaria de ir direto ao ponto, tá? O lançamento do ITR, a princípio eu estaria dando provimento para restabelecer a glosa de uma área de preservação permanente em razão do laudo apresentado pelo contribuinte, tá? Eu cito as folhas ali. Entretanto, eu gostaria que vocês pudessem, talvez, avaliar, antes de a gente entrar, que também é aqui objeto de discussão, né, salvo engano aqui, a questão do valor da terra nua. E na folha... Na folha em específica, número... Deixa eu só baixar aqui, pegar a folha certinho. Acho que é 10. Não consta ali o valor do CIPT, a referência do CIPT. Eu não sei se seria o caso... Diligência. De diligência. Doutor Wesley, salvo engano, essa recorrente tinha até paradigma dela, de uma outra sessão, que não, saiu em diligência também, não é? Isso. A mesma pessoa? Por conta do VTN. E é que estava sem aptidão agrícola informada aqui no processo. Eu lembro porque eu desmembrei esse lote desse paradigma por conta disso. Exatamente. Aí, para ser justo a causa, aqui em dezembro de 2020, a gente deferiu 2 diligências, a princípio, 2 processos dela, para verificar a aptidão agrícola, né, do lançamento aqui no VTN. E aí eu não sei se de repente vocês querem
Como tem a tela ali, página número 11, que consta também que não há essa aptidão agrícola no processo, só tem um VTN médio de 251 ali, mas não há aptidão do valor médio por terras, né? Se a gente baixa em diligência ou se a gente julga já o processo. Está em que página mesmo que você falou, Wesley? Página 11, 14, perdão. Eu acho que não precisa de diligência, não. Tem que ver o... É um caso mesmo não teve a aptidão agrícola. Seria o caso de não acolher, de dar... De restabelecer para o valor do laudo, né? Se teve laudo. De considerar o valor do laudo, né? Se o laudo foi maior do que o valor declarado. 251, então nós, indo ao voto, o valor declarado aqui, deixa eu pegar aqui. O valor declarado deve ter sido muito baixo. Mas ele apresentou um laudo que não foi aceito pela decisão de piso, então tem que ver onde está esse laudo. Tem um outro laudo, inclusive, na folha 165, tá? Ver como é que está o pedido dele do recurso, né? Às vezes ele está pedindo já lá o valor do laudo, né? Tá, então eu posso transcrever aqui o pedido do recurso, se vocês quiserem. Checa lá no laudo, se for o caso. Eu estou com o recurso administrativo do recurso para o VTN. Deixa eu ver aqui, qual é o pedido dele aqui. Esse laudo aí não fala sobre VTN, não, pelo jeito. Pelo visto é para a área de preservação ambiental que ele está dando parcial provimento. Se quiser já olhar também. Eu não, na verdade, no ITR, nessa questão do ITR, do valor da terra nua, como a gente tinha pedido solicitado nos outros processos, eu imaginei que pudessem requerer também aqui. Mas no recurso dele, ele pede a exclusão da área de preservação permanente, com benfeitorias da atividade rural e área aproveitável de pastagens, reconhecendo, então, ser improcedente o lançamento, determinando que se faça o cálculo e a área cálculo da área aproveitável e área tributável com consideração às referidas áreas isentas, bem como considerando o número de bovinos, atividade, quando a alíquota X. Pede o grau de utilização, caso mantidos, não seja acreditado. Ele não fala aqui qual valor ele fala para o valor da terra nua. Ele contesta o valor da terra nua? Contesta, mas no pedido ele não fala. Deixa eu ver se... Veracidade. Ele fala doada.
olha especificamente o valor da terra nua, ele não fala no recurso, é longo o recurso dele. Ele não contesta o valor da terra nua. Não, ele fala somente o seguinte, ó, isto posto requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade do lançamento e seja oportunizada a impugnante e a comprovação das áreas e o valor da terra nua, sob pena de violação dos princípios da verdade material. Em ele não falando, dá para, na sequência, faz sua decisão do CIT, reconhece que foi glosada a área, ele contesta dizendo que foi excessivo o valor da terra nua e o grau de utilização. Ele contesta. Só agora fica na dúvida de qual o valor de terra nua que daria aqui para ele, né? Não, se ele não pediu nenhuma, é simplesmente cancelar o arbitramento, que vai valer o que está na declaração. Na declaração. Eu posso botar isso, somente isso, Paulo, será? Mas, Paulo, se ele tiver apresentado um laudo com valor maior... Eu não achei laudo aqui, entendeu? Não tem laudo, né? Laudo aqui. Então se não tem laudo, é o valor declarado. Restabeleceu o valor declarado na DITR. Tem um laudo, mas não tem... Tem um laudo, mas é de APP, não é isso? Não é de avaliação do imóvel. Não tem avaliação de imóvel lá. E aí que no documento diz, ó, no lançamento, o valor da terra nua foi arbitrado, tendo com base nas informações do CIT. Os valores de AT encontram-se na demonstrativa de apuração do imposto. Vou ver se eu consigo... Não, não tem. Ok, em relação a essa APP, ele tem laudo, mas ele não tem ADA. O valor declarado por ele parece que foi até maior. Não, foi menor. Foi de 4,25. Não, tá certo. Eu não localizei o valor da terra nua por ele declarado. E não sei se seria o caso... Tem aquela questão de saber a partir de quando é exigível o ADA, né? A decisão de piso aceitou uma área de reserva legal. Sim. 6.708,6. No que tange à área de pastagens, há de ser mencionado que nos termos da legislação, a área servida de pastagem aceita será menor, dentre a declarada pelo contribuinte é obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças de rebanho e o índice de lotação. Ó, ele declara aqui o valor de terra nua. Está na folha 182, tá? Vai ser restabelecido esse, cancelando o arbitramento. Mas esse da 182 é o valor da DITR? É a estrada da DITR. Tá. Posso colocar conforme o valor da terra nua declarado na DITR. Declarado na DITR. Só isso, estabelecer, né? O VTN é o valor declarado na DITR. Mas, doutor Messi, o senhor não disse que gostaria de baixar essa diligência para verificar a aptidão agrícola? Mas a gente achou a aptidão, João. Achou que não tem aptidão? Não tem. Na folha 15, salvo engano. Você está com o processo aberto? Não. É DITR média. DITR média. Agora, a minha questão está em relação à APP.
Isso. Aí na APP, o ADA encontra-se na folha 66 e ali consta a área de 1.683 hectares, sendo que houve também novo laudo técnico apresentado por engenheiro agrônomo, Walter, alguma coisa ali, com CREA, número tal, e sede recursal, folha 163, informando que a área total de preservação permanente seria 2.526,31 hectares, o que, pelo princípio do formalismo moderado, em termos de ser possível, será aceito para restabelecer a glosa lançada, uma vez que, em sede de primeira instância, foi escolhida somente a área de reserva legal. E aí, no voto, então, é o que faltou. Daí no que tange a área utilizada para atividade rural, verifica-se que a descrição dos fatos de enquadramento legal não foram objetos de glosa. Assim, essa matéria recorrida não está no litígio. Só para a gente estabelecer. Mas aqui a APP não foi apurado nada. Na folha 5. Tem uma área de preservação permanente de 1.689. Ele não apurou nada. Área de reserva legal, 18.448,6. Não apurou nada. Foi tudo glosado, né? Foi tudo glosado. Aí tem 18.448,60 de área de reserva legal e 1.689. Tá, entendi. Então essas duas áreas foram glosadas. Mas eu fiz o que eu fiz o pedido recorrente aqui, né? 1.689 de área de preservação permanente, 18.448,60 de área de reserva legal. Lá para decisão de piso. Eu peguei o que estava no laudo também e o que o contribuinte pediu no recurso, que era restabelecer a glosa da área de preservação permanente de 2.526,3. Mas não foi glosado esse valor. Ele está pedindo uma retificação para um valor superior, entendeu? Ele está pedindo para retificar. E do laudo técnico, eu acho que dá para restabelecer o que tem em ADA, pelo menos, entendeu? O que tem só em laudo técnico não está cobertado por um ADA. Mas pelo que eu entendi... Outra questão é um pedido aqui tem no ADA. Você viu o ADA dele? Você viu o ADA dele? Está na folha 65. Eu já vi aqui. Eu vi um na 66, né? Na 66 tem essa área aí que o fiscal glosou, né? 1.680, não é isso? Não é 16 mil? Não. 1.680, não é não? 1.680. Bate com o que o fiscal glosou, Paulo? 66, deixa eu olhar aqui. Reserva legal, 3 mil. Esse foi em 97, né? Então, antes do... 1.689. 1.680. Que o fiscal levantou. Aí, aqui em cima, tem mais um outro ADA, de 97, reconhecendo mais 685 de APP. Fazenda Santa Eugênia. Quanto que é o segundo? Qual é essa fazenda que a gente está falando? Aqui é a Fazenda Tayamã. Aqui nós estamos falando... Fazenda Tayamã. No caso, são duas fazendas, né? Mas aqui nesse seu lançamento está só uma, né? Então é só a Tayamã. Só vou confirmar aqui, mas a princípio é. Então é só esse segundo ADA da folha 66. O segundo ADA, né? Aí teria que somar esse ADA que tu falar, esse hectares que tu mencionaste no lançamento e o segundo que ele identificou, é isso? Não. O total
preservação, área, enquadramento, reserva legal, preservação permanente, aí que tá. Área total do imóvel declarada, 33.543. Fazenda Tayamã mesmo. É só Tayamã. Aí a DRJ considerou uma área de reserva legal de 6.708, como está aqui no ADA, mas não considerou a área de preservação permanente de 1.680, não é isso, Paulo? Isso. Por que ela não acatou esse ADA para preservação permanente? Por curiosidade. O contribuinte declarou... ela falou que precisava de um laudo técnico. O contribuinte declarou 1.689 de área de reserva de preservação permanente. Eu voto por restabelecer o valor do ADA, que é 1.680. Eu também vou nessa linha. Então eu vou botar aqui o ADA, 1.680. O ADA está na folha 65, né? 66. Da 65 é outro imóvel. 66, está ali. Eu falo no voto ali, encontra-se na folha 66. E ali consta a área de 1.683. E a DRJ já tinha considerado 6.708 de área de reserva legal. Então eu vou considerar o ADA. Eu vou alterar ali no final do voto para excluir do cálculo do ITR a área de preservação permanente, em vez de ser os 2.000 alguma coisa, eu vou colocar, deixa eu só já colocar para não ficar errado. Ele não questiona mais a área de reserva legal, não. Não, no pedido não. Tá. Pelo menos... Se ele tiver questionado, você teria que ter enfrentado, né? Mas acho que eu enfrentei aqui, deixa eu ver. Não. R$ 1.680 redondo, né, Paula? É redondo. Qual página que está o ADA? 66. 66? Uma pergunta, o ano calendário desse... É 2007, não é 2007 não, né? Então pode considerar o ADA de 97, que não era anual nessa época, né? Não, ele não fala da área de reserva legal. Ele só fala assim, contabilmente comprovada a existência das áreas de reserva legal, ele, no recurso dele, de qualquer maneira, eu já vou fazer um parágrafo ali, só para dizer que eu não estou acatando além da decisão de primeira instância, a área de reserva legal descrita ali. Ok. Então, seria o caso de dar parcial provimento ao recurso para cancelar a glosa de área de preservação permanente de 1.680 hectares e restabelecer o VTN ao valor declarado na DITR. E estabelecer o VTN declarado, é isso? Na DITR.
e sobre a área de reserva legal, informar o valor X ali que já falar. Ei, doutor João. Você está vendo mais alguma questão? Bom, ele rapidinho, ele não questionou a reserva legal, também já tinha obtido isso na informação parcialmente. Tem ADA da área, não é a área integral, né, mas da maior parte da área de APP declarada, que o ADA é de 1.680 e a glosa foi de 1.689. Então, isso. E o VTN, como não teve aptidão agrícola, restabelece o declarado. É isso mesmo. Isso. Ok. Doutor Wesley, confirma, sim? Uhum. Ok, então, doutor João, como volta? Acompanho. Doutor Kleber. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho, autor. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 145, acorda aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para cancelar a glosa de área de preservação permanente de 1.680 hectares e restabelecer o VTN ao valor declarado na DITR. Próximo item é do Paulo, 147, Maria do Carmo. Eu não estava nem preparado para ele, não. Deixa eu pegar aqui, só um minuto. O que eu faço, Perville? Que é o último? Não, eu já estou até com ele aberto aqui. Ah, tá. Olha lá, ITR, o Maria do Carmo, é um embargo de declaração, trata-se de embargos opostos pelo contribuinte em face do acórdão tal. Seção novembro de 2020. Em suma, refere-se a erro material na indicação do fundamento legal referido no voto, que citaram o artigo 14 da Lei 9.430, quando deveria ter sido mencionado o artigo 14 da Lei 9.393 de 96. Aduz ser contraditória a afirmação de que a determinação do imposto conforme o valor de comercialização do imóvel no exercício reflete os critérios da legislação, em especial o artigo 14 da Lei tal. Os embargos foram parcialmente admitidos, vídeo despacho folhas 207 seguintes, estão somente para fins de apreciação do erro de fato quanto à base legal citada. Voto por acolher os embargos e, sanando o vício apontado, reratificar o acórdão tal, sem efeitos infringentes, para consignar que a base legal para o arbitramento do valor da terra nua é o artigo 14 da Lei Federal número 9393 de 96. Eu copiei eu aderi aos fundamentos da decisão de piso que tinha esse equívoco, entendeu? Aí eu repliquei ele na minha decisão. Ok. Algum questionamento? Só para corrigir o fundamento legal do VTN. Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos, para, sanando o vice apontado, reratificar o acordo 23.001.008.367, de 5/11/2020, sem efeitos infringentes, para consignar que a base legal para o arbitramento do valor da terra nua é o artigo 14 da Lei Federal 9.393/96. Próximo também do Dr. Paulo, 148. Ok, é do Orlando Vicente, Antônio Tauriziano, embargo de declaração oposto pela Fazenda Nacional, que identificou incoerência entre a ementa e os fundamentos do acordo e o deciso, de fato, houve um erro, entendeu? Então, eu estou votando por acolher os embargos, Senado vice apontado, reratificar o acordo tal,
sem efeitos infringentes, para alterar a ementa na parte que se refere à área de reserva legal, de modo a consignar a necessidade de averbação à margem da matrícula do imóvel, em data anterior ao fato gerador. Aí eu coloco a emenda correta. Eu tinha colocado uma emenda que não era coerente com o decísio e com os fundamentos do voto, entendeu? Então é só corrigir a emenda. Ok. Algum questionamento, pessoal? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos para, sanando o vício apontado, re-ratificar o acordo 2301-008-250, de 8/10/2020, sem efeitos infringentes, para alterar a ementa na parte que se refere à área de reserva legal, de modo a consignar a necessidade da averbação à margem da matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador. Próximo item, acho que é embargos de relatoria do Wesley, Perville Engenharia, 149. Esse aqui foram os embargos, presidente, que trata... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Esse aqui trata dos embargos que diz respeito a... Eu teria mencionado aqui, a Fazenda embargou 3 itens, foi acolhido apenas 2 pelo despacho de admissibilidade. No sentido de que eu teria dito que o ADA foi entregue fora do prazo estabelecido. E verificou-se do processo que o ADA tinha sido entregue de forma tempestiva. Então, ficou faltando só essa informação. Né? O que ele entregou intempestivamente seria a declaração do ITR, que é diferente do ADA. Então, eu estou corrigindo aqui, presidente, na verdade, aqui a informação de que ele teria entregado fora do prazo estabelecido na legislação, o ADA, tá? Ele entregou dentro do prazo estabelecido. Na verdade, foi a declaração que ele entregou, que foi entregue posteriormente. Basicamente é isso que está nos embargos. Então, eu estou colhendo os embargos de declaração para sanar a contradição apontada no acordo de recurso voluntário, sem efeitos infringentes, identificar, não sei se declarar ou identificar que o ADA foi entregue tempestivamente pelo contribuinte. Não sei se a palavra seria declarar, acho que só identificar, né? Não estou declarando que o ADA está tempestivo. Identificar que o ADA foi entregue tempestivamente. É o voto, presidente. Você tinha dito que eram 2 questões que tinham sido acolhidas, mas então foi só essa? Só uma questão, a contradição contra a manifestação acerca do ADA. Ah, tá. Foram feitas 3 solicitações pela Fazenda e foi acolhida só uma. Só uma, tá. Isso. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João. Acompanho. Doutor Kleber.
Acompanho. Eu estou copiando aqui. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Eu coloco para serem efeitos infringentes, identificar Wesley, esse áudio está ligado. ou consignar, Wesley. Oi? Eu coloco identificar, declarar ou consignar que o ADA foi entregue tempestivamente. Constatar. Para constatar que o ADA foi entregue tempestivamente. Acho que é melhor, não? Ou consignar, né? Eu acabei de escrever aqui constatar. Constatar? Tá. Ou consignar também. Consignar é Acho melhor. que é melhor consignar, que aí você só está descrevendo que... Isso, consignar. Consignar que foi entregue. Deixa eu até corrigir de novo. Vamos lá. Qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos, para sanando a contradição apontada, reratificaram o acordo 2301007332, de 4 de junho de 2020, sem efeitos infringentes, para consignar que o ADA foi entregue tempestivamente pelo contribuinte. Ok. Sheila, o processo 141 é muito simples, entendeu? Penúdio, se quiser. Podemos? 141? Uhum. Eu acho que dá tempo de concluir, né? Porque, a gente... Bom, eu não sei, podemos. Tá faltando 137, que é da sua relatoria, 138, 139 e 141. Já tinha ido 137, não foi não, né? Entendeu? 137 seu não. Se quiser, podemos pegar o 141 e depois ir para o 137, já que você já está com ele aberto, né? Ok. O 141, o Fernando Begretti, é processo de omissão de rendimentos do PNUD. Então, ele contém essa omissão e houve diligência em que foram juntados aos autos documentos comprovando a natureza dos rendimentos recebidos de organismos internacionais, as folhas 85 seguintes. Aplicação de jurisprudência vinculante do STJ reconhecendo a natureza isenta dos rendimentos. Então, eu dou provimento ao recurso para cancelar a infração de omissão de rendimentos recebidos do exterior, DERC. E eu acho que precisa ficar claro isso aqui, porque acho que tem matéria não impugnada aí para não gerar confusão na execução do acordo, entendeu? É como voto, entendeu? Ok. Algum questionamento? Doutor João? Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Todos os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso para cancelar a infração de omissão de rendimentos recebidos do exterior, DERC. DERC. E aí para o 137? Pode ser.
137, do Valério Miranda, omissão de rendimentos, depósitos bancários. Contribuinte impugna o lançamento contestando a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial, que os depósitos apenas circularam pelas contas, não revelando renda. Assevera que a conta corrente era franqueada a parentes, amigos e clientes para o recebimento e remessa de importâncias. Contesta a presunção legal de omissão de rendimentos em face de depósitos bancários por não exteriorizar riqueza. Entende que o lançamento violou contraditória a plenitude do direito de defesa por não ter procedido à diligência com o escopo de identificar os autores dos depósitos. Questiona a multa aplicada por violar a súmula CARF no número 14. Alega que parte dos créditos bancários referem-se a depósitos em cheques que foram devolvidos. A impugnação foi julgada procedente de parte, de modo que os cheques devolvidos foram excluídos da infração. O recurso voluntário reitera os argumentos da impugnação. Bom, eu não conheço da arguição de inconstitucionalidade pertinente à quebra do sigilo bancário e da natureza confiscatória da multa de ofício. Rejeita a preliminar de nulidade, posto que não houve violação ao contraditório e ampla defesa. Ressalto que os extratos bancários foram fornecidos pelo próprio contribuinte, diferente do que consta do recurso voluntário, não sendo ônus da autoridade lançadora a comprovação da origem, cabendo ao sujeito passivo identificar os depositantes e a natureza das respectivas operações. Eu afirmo a validade da presunção legal a dispensar a prova pelo fisco da ocorrência do fato gerador. Então, eu voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, rejeito a preliminar e nego o provimento ao recurso. É como voto. Ok. Algum questionamento? Dr. João? Eu acompanho. Dr. Wesley? Acompanho. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 137, Valério Miranda, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, na parte conhecida rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento. Faltam 2 processos, salvo engano aqui. Um da doutora Letícia, que é o próximo, o 138, João Batista, e o seguinte, 139, José Carlos, doutor Wesley. Vamos para o da Letícia? 138. João Batista. Nós vamos voltar às omissões por depósitos bancários. O artigo 42 da 9.430. Foi interposto recurso voluntário, e porque o recorrente fala que é nulo o lançamento e tem vício no procedimento, porque ele é ligado à atividade rural, e sendo que a forma de tributação se dá por uma equação de receitas menos despesas, não podendo ser simplesmente aplicada a alíquota progressiva do imposto de renda. Ele defende uma outra alíquota. No mérito, ele fala que toda a receita dele é atividade rural, que deve ser considerada essa receita anualmente. Eu não posso fazer uma análise mensal, no caso, e eu vou partir direto para o voto que eu vou refutando. Quanto à preliminar suscitada de que o lançamento é nulo, eis que demonstrado que o recorrente tem como atividade a rural, sendo que a forma de tributação se dá através da equação receitas menos as despesas ou arbitramento, sem razão recorrente. Eu falo do artigo 42, né, que é este o fundamento legal do lançamento, exponho toda a teorética da presunção legal a favor do fisco, da necessidade de se provar de forma individualizada a origem dos depósitos. Aí eu estou na página 4. Nessa linha de raciocínio é que se afasta a tese de que deveriam ser consideradas as receitas de atividade rural nos valores de 679 em 2006 e 733 em 2007,
conforme um relatório da Secretaria de Fazenda de Goiás, que ele juntou na impugnação. Não é ponto controvertido saber qual atividade única ou preponderante do recorrente, mas sim a origem individualizada de cada depósito. Partindo dessa análise pormenorizada, o recorrente sustentou em seu recurso que deveriam ser excluídos. Aí ele vai citando aqui valores referentes a transferências entre contas. 2, considerado como recurso em 2006 a quantia de 76 mil referente ao empréstimo junto ao filho, fracionado em 3 parcelas, indicadas às folhas tais na impugnação. Quanto a essas transferências entre contas da mesma titularidade, o acórdão já enfrentou essa questão e já excluiu. Compulsando os autos, constato ser conclusivo o acórdão recorrido, não identificando qualquer outro valor movimentado pelo recorrente que não tenha sido excluído. Quanto ao sustentado empréstimo tomado com seu filho, Bruno César Oliveira, também adiro integralmente ao entendimento do acórdão recorrido. Ele fala que quanto ao valor de 76 mil aproximadamente, que o contribuinte afirma ser empréstimo do seu filho, aí ele vai indicando as parcelas e as datas dos depósitos. Tal operação afigura-se nebulosa e carece de melhor respaldo probatório, pois, na declaração do exercício correspondente, folhas 8, o registro declarado foi de um empréstimo único contraído em 2/10/2006, no valor de 120 mil. Nestes termos, é desconcertante o valor de haver transferência financeira 5 meses antes do fato. Aí a DRJ fala que não há vedação legal de ter um empréstimo entre familiares, mas não identificou uma prova robusta nesse sentido. Eu, inclusive, adiro esse entendimento, e aí sim, nesse caso, se ele trouxesse no recurso voluntário outras provas para se somar à declaração dele, que ele fala que prova o empréstimo, eu até acataria a tese dele, mas ele se manteve inerte, não juntou nada para esclarecer esse empréstimo. Então, eu rejeito a preliminar suscitada e voto por negar provimento ao recurso. Ok. Algum questionamento? Doutor João? Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 138, João Batista de Oliveira. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. 139, José Carlos de Ataíde, do Dr. Wesley. É que eu nem esperava que tivesse mais um, eu achei que tinha acabado. 139, né? É o último. Isso, é o último. Ufa. Vamos lá. Eu vou abrir aqui, que eu abri na outra pasta. Cansaço do final do dia. Auto de infração, imposto de renda, pessoa física, no calendário 2005 e 2006, apuração das seguintes infrações. Omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício, com multa qualificadora de 150%, e multa isolada por falta de recolhimento do imposto de renda da pessoa física, a título de Caneleão. A decisão de primeira instância excluiu a multa qualificada e manteve a multa isolada para a competência abril e agosto por falta de recolhimento do IR, a título de Caneleão. O recorrente apresentou suas razões, alegando nulidade do auto em razão de cerceamento de direito de defesa. No mérito, alega que os valores recebidos de pessoas físicas em razão do trabalho oferecido como advogado estariam equivocados, uma vez que determinados valores estariam enquadrados como isentos, incidência de fatos geradores equivocados, como interpretação que teria o fisco tributado 2 vezes o mesmo fato gerador, incorrendo, segundo o contribuinte, em bitributação. Utilização do efeito de confisco,
multa de ofício e multa, contesta a multa de ofício e a multa do Carnelião. Bom, preliminarmente, no cerceamento de defesa, não estou acatando, por não ter identificado nenhuma razão ali do artigo 59, inciso 2º do PAF, no processo. Na omissão de rendimentos, os valores decorrem de omissões de honorários advocatícios. Não teria os valores recebidos a título de atividades envolvidas não assalariado como os honorários devem ser oferecidos à tributação, o que não ocorreu pelo contribuinte. Quanto às suas alegações, verifica-se que não apresentou outros documentos que pudessem constatar suas afirmações. A exemplo da parte da decisão de primeira instância. O interessado não apresenta qualquer documento que comprove que o pagamento de R$ 4.965 feito por Roberto Simões ocorreu ao longo de 4 meses. Portanto, está correta a fiscalização se basear na data de 12 de 8 de 2005, constante nos documentos 28 e 29, para rendimento específico lançado para o mês de agosto. Desta forma, deve ser mantido aí os valores identificados e os recorrentes sustentam que não teria base legal para exigência, tendo em vista que estaria isento. Ocorre que não foi essa constatação da fiscalização em suas omissões de rendimentos, que deveriam ter sido oferecidos à tributação, não estando na faixa de isenção informada, bem como da sua declaração de folhas 6. Não obrou afastar a fiscalização da multa aplicada. Verifico que nós temos a questão da multa isolada aplicada. O ano calendário é ano calendário de 2005, exercício de 2006. Então, aqui eu estou aplicando a súmula CARF número 148 para afastar a multa isolada do Carnelião e a multa de ofício concomitante. E sobre o efeito de confisco, não estou acatando, aplicando a súmula CARF número 2, e estou dando, então, parcial provimento para afastar a multa isolada, mantendo-se as demais disposições do auto de infração. É como voto. Doutor Paulo, da palavra. Sem microfone, Paulo. Bom, é só com relação à multa isolada. A gente verifica que o lançamento por rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitas ao Carnelião, omissão desses rendimentos, em abril, agosto, setembro e outubro. A multa por Carnelião foi exigida em relação a abril, que integra o lançamento, é a maior parte da infração. Agosto, em setembro não foi exigida, possivelmente porque o rendimento foi só R$1.000 e ficou aquém do exigível para o recolhimento do Carnelião, né? Agora foi exigida a multa do Carnelião também em relação a dezembro de 2005, que não foi objeto do lançamento. Esse de dezembro de 2005 se refere ao Carnelião incidente sobre o que ele declarou como rendimento recebido de pessoa física e não reteve Carnelião. Isso foi declarado da DIRPEF dele. Então, a exclusão da multa isolada é só no que diz respeito àquilo que houve lançamento concomitante com a multa de ofício. Isso não ocorreu em relação a essa competência de 31 de 12 de 2005. Eu entendo que tem que ser mantida em parte, entendeu? A multa do Carnelião naquela parte que não caracteriza concomitância, entendeu? E não está abarcada pela súmula. Isso foi bem, alertado pela suplente. Pela Mônica. Há pouco tempo, pela Mônica e também pela Cláudia. Pela Cláudia, né? Sim. Então, porque parte dessa multa se refere aos rendimentos declarados, mas que não foram recolhidos, né? Isso. Então, seria só a exclusão da multa isolada incidente sobre os rendimentos omitidos, é isso? Isso. Então, cancelar a multa isolada com relação às competências de 30 de 4 de 2005 e 31 de 8 de 2005, em relação às quais se aplica a súmula CARF, entendeu? Não se aplicando aqui a competência de 31 de 12 de 2005. Entendeu, Wesley? Eu entendi, eu vou acatar aí por enquanto essa tese que nós recentemente levantamos aí.
Então, momentaneamente eu vou catar a tese também. Então, eu vou pegar, vou dar parcial provimento para afastar a multa isolada. Qual o período tu falaste? Deixa eu pegar aqui o auto. Ó, aqui, quando a gente redigiu um dispositivo na sessão passada, a gente colocou assim, para excluir a multa isolada na parte que corresponde à infração de omissão de rendimentos, no caso. Qual é a infração que foi nesse processo? Aqui, no outro era de aluguéis. Claro, excluir a multa isolada das competências de 30 de 4 de 2005 e 31 de 8 de 2005. Aí ninguém vai ter que ficar... Tá, mas nessas competências também não teve valor declarado e não recolhido? Não teve. Ele só declarou R$10.000 de recebido de pessoa física e 31 do 12 foi considerado R$10.000 como a base de cálculo, entendeu? Tá, então deixa eu escrever aqui. Então, a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão de... 31 do 12 de 2005. É 30 do 4, não é isso? 30 do 4 de 2005 e 31 do 8 de 2005. Tá, e qual que a gente vai afastar? Essas duas. Afastar essas duas. Tá. E a outra, qual é a outra que ficou no auto de dezembro? É 31 de 12 de 2005, isso aqui não tem lançamento de omissão de rendimento relativo à competência de 31 de 12 de 2005. Tem lançamento somente da multa isolada. Só da multa isolada. Pelo carnê-leão. Do carnê-leão. Então, isso não tem relação com o lançamento da infração de omissão de rendimento e com a aplicação da multa de ofício, entendeu? Tá bom, então. Mas olha só, o João levantou uma questão que antes desse período não tinha previsão legal para essa multa. Não foi, João, que você levantou uma vez? Porque a súmula... Não é isso, não. Porque a súmula fala, somente com a edição da MP 351 de 2007, convertida na Lei 11.488 de 2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei 9.430 de 96, passou a existir a previsão específica de incidência de multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão, 50%, sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual. Isso só passou a existir essa simultaneidade a partir dessa data. Antes disso, havia multa por falta de recolhimento de carnê-leão. Entendi. Entendeu? Que só isolada. A dúvida, o dilema pode ser lançada junto com a multa de ofício? Entendi. E havia a jurisprudência entendendo, principalmente no CARF, entendendo que não. Tá. Mas aí foi modificada a lei. Isso. Tá. Antes de 2007. Entendi. Tá, não, entendi. Tá, mas então, como teve a multa de ofício, não deveria cair? Não, a multa de ofício... porque na competência 12 não teve concomitância de multa de ofício com multa isolada. Não é isso, Paulo? Isso, exatamente isso. Porque multas de ofício só foram lançadas nas competências de abril, de agosto, de setembro e de outubro. Não tem multa de ofício lançada na competência de dezembro. Então, em dezembro, não houve concomitância a atrair a súmula. Correto, Paulo. Certo, Wesley? Certo. Entendido, compreendido, comandante. Eu vou colocar em votação, então. Então, o doutor Wesley está dando parcial provimento para afastar a multa, conhecendo parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade, na parte conhecida está dando um parcial provimento para afastar a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão em 30 de 4 de 2005 e 31 de 8 de 2005. Isso. Referente, vou colocar referente a... Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley não vota, né, que ele é. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 139, José Carlos de Ataíde,
Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, na parte conhecida rejeitar a preliminar e dar-lhe parcial provimento para afastar a multa isolada pela falta de recolhimento do Carnê-Leão referente a 30/4 de 2005 e 31/8 de 2005. Correto? Então, com esse processo, a gente encerra a nossa pauta, esgota ela. Eu vou interromper a gravação.